Olá pessoal, hoje vamos fazer aqui um react a uma situação de futebol. Vocês sabem que eu não percebo muito de futebol, mas o que eu vou falar aqui não é de futebol, é da política globalista dentro do próprio futebol e da narrativa politicamente correta. Aparentemente aconteceu aí um caso de racismo entre o Valência e o Real Madrid, que envolveu um jogador muito famoso chamado Vinícius. E obviamente que a comunicação social portuguesa, uma boa máquina de propaganda que é e de manipulação, não podia deixar isso de lado e ainda por cima, este fim de semana, acho que o Benfica ou algo assim do género foi campeão, aproveitou e trouxe o caso para a ribalta. Transportou o caso de racismo para o futebol português e o racismo do futebol português para a sociedade portuguesa e obviamente que chamou Portugal de racista. Bom, este é um pequeno excerto de um telejornal da CNN, onde tem dois convidados. Um deles é o ex-jogador de futebol Abel Xavier e o outro é o sindicato de jogadores Joaquim Evangelista, que pelo que eu percebi está mais preocupado em evangelizar realmente, mas é a narrativa do politicamente correto. Mas vamos assistir, vamos lá. Estou por histórias destas parecidas, de insultos racistas, de... Eu tive algumas experiências não só na formação, porque de facto eu vivi também nos bairros clandestinos e foi o futebol que deu-me uma solução de integração. Depois foi o futebol também que me orientou para a construção de uma melhor vida. E aqui é muito importante essas questões dos formadores. Para dar Abel, mas há dois casos, se quiseres dizer ao Paulo. Bom, aqui o Abel Xavier tentou responder até de uma maneira bastante digna e uma maneira bastante bonita. Ele tentou fugir um bocadinho, ele confirmou, obviamente, que já sofreu essas questões de racismo, mas tentou contar um bocadinho a história de vida dele, como ele conseguiu vencer isso e como o futebol mudou a vida dele. Mas como isso não interessa muito para a narrativa, cortaram-lhe logo a palavra, não é? Foi logo interrompido. Ao final de 30 segundos neste pequeno excerto, foi logo interrompido. Por quem? Pelo evangelista, que está mais preocupado com a agenda globalista. Vocês vão ver porquê. Vamos lá. O recente, que foi o caso Marega. Sim. O Abel Camará. Ofendidos, ou seja, discurso de ódio mediaticamente, nas redes sociais. Bom, primeiro, interrompeu o Abel Xavier, que estava a contar as experiências dele, para falar de casos mais recentes, onde a narrativa do politicamente correto e do racismo esteve presente. E falou de quê? Falou, obviamente, das redes sociais. A culpa é sempre das redes sociais. Sempre. Antes de existir redes sociais, caro Joaquim, não existia racismo no futebol, pois não? Não existia violência no futebol, pois não? Foi só depois das redes sociais, não é? O mediatismo das redes sociais. Portanto, nós temos casos em Portugal todos os dias de violação de direitos humanos. Não é um caso... Isso eu concordo consigo. A começar pelas pessoas de mobilidade reduzida que querem fazer a sua vida e não conseguem, às vezes, sem a ajuda do próximo. Sejam eles cegos, estejam numa cadeira de rodas, tenham capacidade reduzida por causa de uma doença mental qualquer e não conseguem fazer nada porque o país não está preparado para eles. Não tem passeios, não tem estruturas preparadas para recebê-los. Aí eu concordo que realmente há a violação dos direitos humanos diariamente neste país, a começar pelas estruturas públicas. A começar pelas estruturas públicas e se calhar a passar pelos estádios de futebol, meu caro. O Real Madrid ganha dimensão porque é um dos melhores jogadores do mundo, o Vinícius, e porque o Real Madrid é um dos clubes também mais emblemáticos. Mas os espanhóis são mais... A ideia que têm é que em Espanha são mais racistas do que em Portugal? Ou a Europa, ou a Península Ibérica, neste caso, o mundo... Eu acho que... Espera. Este jornalista já é famoso por este tipo de tiradinhas. Ou seja... A Espanha é mais racista que Portugal? Assumiu categoricamente que Portugal é racista, a Espanha é racista, só falta saber qual é que é mais racista. Meu Deus. Se calhar é um fenómeno da Península Ibérica. Meu Deus. Eu diria que é o mundo, em primeiro lugar, é um reflexo da sociedade, não é? Esta divisão ideológica, se quiser. Divisão ideológica. Política. Isto já não é futebol, isto é política. Por isso é que o Abel Xavier está ali, a olhar para um lado, a olhar para o outro, a olhar para um lado. Porquê? Porque o Abel Xavier não estava a falar do que interessa. Esta narrativa é que interessa. Queremos dizer, mas na Europa há fenómenos populistas, não é? Em Portugal também, claro. Evidentes, quer dizer, não é preciso estar a descrevê-los. Na Europa há, e em Portugal também, fenómenos populistas. Estamos a falar de política, meus caros. E aqui, indiretamente, estão a atingir alguns partidos políticos, nomeadamente
o próprio Chega aqui em Portugal. Não é preciso falar deles. Pois não, porque nós identificamos muito bem. Nós que não somos analfabetos funcionais e nós que temos um espírito crítico, caro Joaquim Evangelista do politicamente correto, nós percebemos logo o que vocês querem dizer e o que querem fazer. E também percebemos que convidaram um jogador de futebol só para ser usado. E isso sim é o maior ato de racismo que vocês acabaram de fazer e que fizeram em plenos estúdios da CNN. E isto acaba por muitas das vezes... Veja, nós saímos de uma pandemia, vemos uma crise económica, a guerra, e obviamente que o futebol junta Nada a ver, quer dizer, tipo... enfim. as pessoas e quando nós estamos juntos é muito mais fácil manifestarmos os nossos preconceitos, os nossos defeitos. Vocês não estão juntos, só estão aí os três e vocês estão com preconceitos e estão com uma narrativa política num programa jornalístico. Portanto, não é preciso estar em grupos. Joaquim, eu acho que também tem a ver com um bocadinho com aquilo que é as pessoas muitas vezes olharem para o futebol como se fosse um escape. Porque é uma arena onde tu podes expressar livremente determinado tipo de situações. Podes apoiar, podes não apoiar. Não é aceitável. E não é aceitável, só que não pode... Não é aceitável. Pois não, também não é aceitável estarem a utilizar um jogador só para falar de racismo. Pode ser aceitável porque eu acho que quando acontece uma situação destas e, por exemplo, um presidente, neste caso da Liga, diz que não tinha a responsabilidade sobre a tutela de poder fazer alguma coisa, não, aquele jogo tinha que ser impedido, tinha que ser suspenso, tinha que parar. Bom, aqui eu não concordo com o Abel Xavier, obviamente estás a exagerar e já percebeste que tens de ser um bocadinho mais agressivo para falar, não é? Senão não te vão deixar falar, porque se vens contar as historinhas do tempo da Corochinha que fazem parte da tua vida, eles não te vão deixar falar. Obviamente que o jogo não tem que ser interrompido, senão, volto a repetir, cada vez que um árbitro é chamado filho de puta tem que se interromper o jogo, não é? Porque estão a ofender a mãe do senhor. Óbvio. E o que é que acontece mais num jogo de futebol? É esse tipo de linguagem. Mas como aqui estamos a falar da cor da pele, isso já interessa para o mediatismo da comunicação social e para a narrativa política progressista. Portanto, não tem que interromper o jogo. No máximo, tem que notificar as pessoas ou até retirá-las do sítio onde estão, lá do jogo de futebol, porque o racismo constitui um crime em Portugal. Não há novidade nisto, ok? Portanto, não tem que acabar com o jogo de futebol, porque cada vez que um jogador é ofendido ou o próprio árbitro é ofendido, o jogo de futebol não acaba. Isto é que não foi feito. Portanto, nós somos agentes, nós, cidadania, nós pessoas, somos agentes de qualquer pessoa em termos Ia ser outra vez interrompido. individuais, de nós podermos parar essa pessoa, denunciar essa pessoa. E nós temos que fazer, no meu ponto de vista, este trabalho. E depois há E interromper outra vez o Abel Xavier agora também não se calou. um trabalho mais profundo, Joaquim, que eu acho que é educacional. Bom, o Evangelista estava cheio de vontade de interromper outra vez o Abel Xavier, mas ele não se calou e disse aquilo que é exatamente o problema. Parte do problema do racismo existe sim na educação, porque os miúdos não são educados, não têm educação cívica e não é esta política das divisões de classes e do mediatismo do racismo, do politicamente correto, do discurso de ódio, que vão ajudar. Aliás, isto só vai piorar. E quanto mais piorar, mais divisão houver entre as pessoas, mais a comunicação social ganha com isto tudo, mais os políticos globalistas permanecem no poder e mais depressa implementam a Agenda 2030. Isto é tão descarado que, meu Deus, nem sei como é que não dá para perceber, mas pronto. Bom pessoal, acho que vocês perceberam que neste certo de pouco mais de 2 minutos o Abel Xavier não falou nem 50 segundos. É verdade. Porquê? Porque a única coisa que eles quiseram foi utilizar um jogador de pele negra para poderem utilizar a narrativa do racismo, para poderem falar de política, movimentos populistas, para poderem culpar as redes sociais. Foi só para isso que o Abel Xavier foi convidado. E este é o maior ato de racismo da comunicação social. O que é mais triste é que no meio disto tudo há muita gente que diz eu não gosto de política é tudo igual, os políticos são todos ladrões, não sei o quê. Não vão votar, mas são capazes de ser sócios de um clube a vida inteira, são capazes de pagar 100 euros para ir ver um jogo de futebol, são capazes de chamar filho da p*** ao árbitro, são capazes de chamar preto a um jogador qualquer, são capazes de chamar paneleiro a outro jogador qualquer, mas acham que a política não está dentro de futebol, nem que o futebol está dentro da política. Se há fenómenos de racismo em Portugal, obviamente que há. Existem pessoas racistas em Portugal. Existem e são muitas pessoas. Agora, isso não faz de Portugal um país estruturalmente racista, não faz o mínimo sentido com quase 900 anos de história que este país tem. É incrível que a televisão só passa 3
tipos de conteúdo. Primeiro, manipulação jornalística. Segundo, telenovela com violência, adultério e sexo. Terceiro, publicidade. E talvez ainda possa colocar aqui um quarto, que são os programas de emborrecimento intelectual. É a única porcaria que a televisão consegue trazer para a sociedade hoje em dia. Enfim,